Olá, estamos começando mais um Papo Psi. Como estamos no final dos Jogos Pan-Americanos no Canadá, hoje vamos falar da importância da psicologia do esporte. O interesse do esporte pela psicologia começou no final do século XIX e no início do século XX. E quem se destacou foi a psicologia norte-americana, que pesquisou quais eram os efeitos emocionais no corpo nas condições físicas dos atletas. Isso mesmo. O psicólogo do esporte, ele tem uma atuação nova, né, que é recente, como você disse, e ele tem algumas formas de intervenção em alguns locais em que ele pode intervir nessa área de esporte. Um primeiro local é na escola, na educação física, em que o psicólogo pode observar que o esporte ele tem influência no comportamento das pessoas em grupo. Ele pode observar como as pessoas se relacionam, qual é a convivência delas, né? E também no desenvolvimento de habilidades para a vida de aprendizagem, para a vida social da pessoa. Então, por exemplo, o aluno, a criança, o adolescente, o jovem que pratica algum esporte na escola, que tem um conhecimento do próprio corpo, né? Que tem equilíbrio, que desenvolve postura, desenvolve o tônus muscular, tudo isso colabora para que a criança também tenha sucesso na aprendizagem. Então, o esporte e a psicologia, eles têm uma boa ligação porque o corpo e a mente têm tudo a ver. Outro tipo também é através da recreação esportiva, que onde através do esporte vai estimular habilidades sociais nas pessoas, tanto criança quanto adulto, adolescente. Em várias faixas etárias. Um outro meio que o psicólogo pode trabalhar para ajudar as pessoas que praticam algum esporte é na prevenção e na reabilitação de lesões. Então, o psicólogo vai ajudar no atendimento psicológico a esportistas, a pessoa se conhecer, a ela ter um controle emocional e assim isso vai diminuir as chances da pessoa se lesionar por motivos psicológicos. Claro que tem os motivos físicos e isso ela vai treinar, mas por motivos psicológicos vai diminuir essa chance, porque isso existe. E no caso da reabilitação, o que acontece? Às vezes o atleta tem uma lesão, ele faz um tratamento médico com um fisioterapeuta, passa por uma série de profissionais, o tratamento é bem sucedido na parte orgânica, ou seja, ele está reabilitado, mas há consequências psicológicas, porque o atleta ele tem que entender o que aconteceu com ele nesse período em que ele ficou de fora dos jogos que ele participa, ele teve que ficar um tempo ali de molho, né? Tem que entender o que foi essa lesão. Dependendo da lesão, ele tem que ver se ele consegue voltar ao esporte ou não, por quanto tempo ele vai ficar parado. E além disso, existe também a possibilidade da pessoa estar ok fisicamente para voltar ao esporte, mas psicologicamente ela não estar preparada. Então, depois de um tratamento médico, com um fisioterapeuta, ela estando habilitada, ainda assim ela sente dor naquela região em que ela sofreu a lesão. Quando ela vai jogar, ela se lembra da lesão que ela teve. Ela se lembra de que ela pode não estar apta a realizar aquele tipo de esporte e isso acaba prejudicando o desempenho dela. E um outro tipo também que é específico para o rendimento, em que o psicólogo vai analisar os aspectos emocionais e psicológicos dos atletas e como isso pode interferir no seu time. É muito interessante. E o objetivo, né, do psicólogo, em geral, é cuidar das pessoas que praticam algum esporte de maneira a competir por esse esporte ou não. Então, o psicólogo ele vai focar no esporte. A pessoa pode, né, levar em consideração e deve a história dela, a vida, a motivação dela, mas vai ser tudo com foco no esporte. Então, o psicólogo ele vai fazer uma avaliação psicológica do atleta, ele vai observar a equipe, né, como que essa equipe está agindo, se ela está, o comportamento dela está adequado, está harmonioso entre os membros do grupo. E o psicólogo também vai analisar tanto as pessoas que praticam o esporte como aquelas que torcem pelo esporte. Aquelas que participam ali, né, vendo jogos, qual é o comportamento dessas pessoas que torcem por um time, por exemplo, pela seleção brasileira, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Então nós podemos perceber a importância do psicólogo através das seguintes atuações, que é o preparo emocional dos atletas antes e depois das competições, trabalhar a resistência a frustrações, né, aumentar sua autoconfiança
e também perceber seus pontos fortes e fracos para ser um esportista, né? Para ver se ele se ele está disposto a pagar o preço dessa profissão. E além de tudo, ver a sua motivação e por que ele buscou aquele esporte. Em equipes, o psicólogo vai trabalhar ali o espírito de grupo, ele vai observar qual que é a motivação do grupo, porque o grupo ele funciona como um organismo e ele tem autonomia, então o grupo também tem uma motivação. E o psicólogo vai observar ali também como que cada membro age dentro daquela união, porque cada jogador de uma equipe ele tem a sua função, ele tem um lugar ali, né, no esquema do grupo para trabalhar. Ele tem uma posição em que ele joga no time, ele tem uma função na quadra, só que dentro do grupo, psicologicamente, ele também tem um papel. Tem sempre alguém que anima a equipe, uma outra pessoa que já é um pouco mais pessimista, uma outra que tem o costume de culpar os outros membros da equipe pela derrota, um outro que não sabe lidar com esse sentimento de fracasso. Então é preciso trabalhar isso em equipe, porque uma pessoa também tem o poder de influenciar as outras, tanto positiva quanto negativamente. E trabalhando com um técnico, ele pode analisar como é que é a atuação dele com a equipe e acabar dando uma devolutiva para ele. Mostrar para ele qual é o tipo de liderança, quais os sentimentos que ele tem em relação à equipe e também fazê-lo perceber o que ele pode fazer pelo grupo e o que é responsabilidade do grupo. Sobre quem assiste, né, aos jogos, nós também podemos fazer algumas considerações sobre a torcida. É bonito ver pela televisão, né, ou ir até o estádio, até o local em que os jogos estão acontecendo e ouvir o hino nacional, ver o jogador lá no pódio, né, como aquele vitorioso. Então tem um sentimento muito bom que você acaba participando junto com a pessoa que venceu. E você sente que não foi só aquela pessoa que venceu, você também tem ali algum sentimento positivo. E por que isso acontece? Porque o homem, ele tem o ser humano tem uma tendência a se unir a grupos. Então, quando ele se une a um grupo, não é por acaso, é porque ele tem alguma identificação com esse grupo. Ou seja, algo dele, né, ele vê ali naquele grupo, então ele começa a participar mesmo que de longe. Então, no nosso caso, o nosso laço é a nacionalidade. Nós somos brasileiros e quando nós vemos a nossa seleção entrando em campo, nós vemos um esportista do nosso país, o coração bate mais forte, nós torcemos bastante. Então nós queremos que nossa seleção, nosso time cresça em detrimento de outros. E aí a torcida vai ficar forte e nós vamos ficar emocionados junto com quem está lá competindo. Então, assim, essas pessoas compartilham tristezas, alegrias, que são emoções muito, muito grandes. Mas acaba ficando mais forte ainda por ser vivenciado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes você nem percebe que o momento é de grande emoção, mas você vê alguém chorando ou pulando de alegria, acaba sendo algo muito contagioso. E o grupo, ele funciona de que forma? Ele é formado por várias pessoas que têm o mesmo objetivo. Então a essência de um grupo é o objetivo. E o que acontece? Apesar dele ser formado por várias pessoas, ele age como se ele fosse uma coisa só, como se ele fosse uma unidade. Então, na quadra, no campo, onde quer que aconteça o esporte ou alguma outra atividade de grupo, o fenômeno naquele grupo as pessoas acabam ganhando força, porque elas estão defendendo um nome. Então, os jogadores estão defendendo o nome do Brasil e isso os fortalece e eles também não se sentem sozinhos, porque eles estão levando uma ideia, né? Eles estão levando um sentimento por trás daquilo que eles estão fazendo. Ou seja, é o fenômeno do singular e do grupal. Eles lá não estão sozinhos, porque eles sentem essa força por ser brasileiro, por ganhar, por representar alguém, e nós aqui torcemos porque nós também temos esse espírito de que tudo pelo nosso país, né? Enfim. Então, em uma atitude de defesa e exaltação do que é seu, você acaba agindo com o espírito de grupo e você coloca todas as suas energias na torcida.
é algo muito legal para você torcer, participar, disputar junto com a equipe. Mas o mais importante é você estar unido e estar pertencendo àquele time. Individualmente, o jogador precisa ter autoconfiança. Embora ele tenha ali, né, junto com ele a torcida de muitas pessoas, isso ao mesmo tempo que é positivo, porque ele sabe que as pessoas estão com ele, né, mandando energias positivas, há também uma grande responsabilidade. Então o jogador, pessoalmente, ele precisa estar confiante daquilo que ele vai fazer. Ele precisa passar por um trabalho psicológico nesse sentido. Então, nós observamos que as equipes, né, outros esportistas de outros países, eles chegam já com a cabeça erguida. A postura deles é diferente, eles entram altivos, porque eles têm uma certeza do que eles foram lá para fazer. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma determinação, quando ela está ali em equilíbrio, ela vai demonstrar isso também no seu desempenho. Então, o que acontece? É muito diferente de quando um esportista, um atleta, chega com a cabeça baixa, com os ombros caídos, né? Já você olha para a pessoa, você pensa, nossa, aquela pessoa está desanimada, ela já perdeu, né? Porque chegando dessa forma, ela nem demonstra confiança para os seus adversários, né? Então, uma chance de fracasso é grande. Normalmente, as equipes procuram um psicólogo ou quando a equipe já está afundando, quando ela está com problemas, ou no meio de uma competição e eles estão vendo mesmo que está difícil, que os jogadores estão desanimados. Ou seja, o psicólogo é o último recurso. Então eles se lembram que o emocional pode fazer alguma diferença e eles vão lá chamar o psicólogo para fazer um milagre. Só que o que acontece? O psicólogo não faz milagre, não é assim? E ele mesmo falando, fazendo alguma palestra ou algum trabalho em grupo, ele não vai conseguir fazer o trabalho que seria necessário de meses antes, de um tempo considerável e constante que era para ser feito o trabalho. Então, por exemplo, na Copa de 2014, a seleção estava com problemas e aí uma psicóloga foi chamada para ajudar. Só que o resultado não foi tão bom, tão positivo como seria se esse trabalho tivesse feito com antecedência. A nadadora Etienne Medeiros ganhou uma medalha de ouro na sexta-feira passada e foi a primeira mulher em Jogos Pan-Americanos na natação a ganhar uma medalha de ouro. Ou seja, ela é um nome muito lembrado, né? Vai ser para sempre lembrado, histórico. E na hora dos agradecimentos, depois que ela já estava lá com a medalha, tal, ela foi dar uma entrevista e o que ela falou? Que ela agradecia a todos que tinham acompanhado, acreditado nela e principalmente a psicóloga que a acompanha e que justamente nesse dia de competição, que era tão importante para ela, esteve com ela, conversou o dia todo, ou seja, ela estava amparada por alguém e isso com certeza fez a diferença. Então olha a importância de um psicólogo para o esporte, a importância para essa atleta e também para um país que vai junto com a pessoa nos jogos. Então, assim como é preciso ter um treinamento físico antes da competição, o emocional também é necessário trabalhar antes. Então, se você leva a sério a questão psicológica, com certeza você vai abrir um espaço e reservar condições financeiras para contratar um psicólogo e que atue nesse grupo. Então, os resultados da equipe tendem a ser melhores, tanto para a qualidade de vida, ganham mais controle emocional, determinação e consciência de si mesmo. A vitória pode não vir, pode vir, mas o que é certo é que quando o lado físico e o emocional estão em equilíbrio, as chances de sucesso é maior. Além disso, nós podemos observar no dia a dia, né, com esse nosso conteúdo, com essas nossas observações, que você também pode ter feito em casa, a importância de um preparo emocional. E esse é um dos objetivos do Papo Psi, que é um canal para mostrar realmente como a psicologia está presente no dia a dia e como ela é importante, né? Qual é a relevância do papel do psicólogo. Nós ficamos por aqui, hoje falamos sobre os Jogos Pan-Americanos. Nós esperamos que você tenha gostado. Se realmente você gostou do nosso conteúdo, se você gostou daquilo que nós falamos aqui, das informações,
deixe seu comentário no YouTube, no Facebook, para que a gente saiba também quais são suas dúvidas, qual é a sua opinião. Nos acompanhe pela nossa página, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai ser uma das primeiras pessoas que vai receber sempre as notícias do que a gente coloca, das nossas novidades. Então é isso. Obrigada por você ter participado do nosso vídeo também e até mais.